sejam bem-vindos ao canal VSM Notícias. Todos os detalhes da prisão neste domingo do empresário Joesley Batista e do executivo Ricardo Saldi, do grupo JF. Eles se entregaram à Polícia Federal em São Paulo. Foi depois que o ministro do Supremo, Edson Fachin, determinou a prisão dos dois a pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Joesley e Saldi são acusados de prática sistemática de delitos, de lavagem de dinheiro e de omitirem informações na delação premiada. O ministro Fachin negou o pedido de prisão do ex-procurador Marcelo Miller, que é suspeito de atuar para Joesley quando ainda era procurador da República, mas sem o conhecimento da Procuradoria. O dia amanheceu com a notícia mais esperada do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Edson Fachin havia autorizado a prisão de Joesley Batista e do executivo da JF, Ricardo Saldi. O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, autorizou as prisões temporárias do empresário Joesley Batista e também do executivo da JF, Ricardo Saldi. Era a resposta ao pedido feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, na última sexta, e que havia deixado um clima de alvoroço e expectativa em Brasília. O ministro Fachin divulgou a decisão hoje. Nela é possível ver que Fachin decidiu sobre as prisões no mesmo dia do pedido de Janot, na sexta, mas bem tarde da noite, pelo que foi apurado. A decisão de conceder as prisões era sigilosa e assim que saiu, a Procuradoria e a Polícia Federal foram informadas. A PF ficou de planejar a operação no sábado. Apesar de o pedido ser sigiloso, ele acabou vazando e sendo noticiado pela imprensa, ainda na sexta-feira. Os advogados de Joesley e Saldi procuraram a Polícia Federal dizendo que seus clientes se entregariam. Enquanto isso, a PF começou a planejar a operação caso eles não se apresentassem. A decisão de Fachin só chegou à PF oficialmente no fim da tarde de sábado. A decisão de Fachin pediu uma operação discreta, o que acabou acontecendo quando Joesley e Saldi se entregaram. O cumprimento dos mandados deve ocorrer com a máxima discrição e com a menor ostensividade. Deverá a autoridade policial responsável pelo cumprimento das medidas tomar as cautelas apropriadas, especialmente para preservar a imagem dos presos, evitando qualquer exposição pública. Não se tratando as pessoas em desfavor de quem se impõe à presente medida de indivíduos perigosos, no sentido físico, deve ser evitado o uso de algemas. Ontem, o procurador Rodrigo Janot se encontrou num bar, em Brasília, com um dos advogados de Joesley Batista, Pier Paolo Bottini. A foto foi divulgada pelo site O Antagonista. Janot disse em nota que frequenta o local rotineiramente e que não foi tratado qualquer assunto de natureza profissional, apenas amenidades que a boa educação e cordialidade prezam entre duas pessoas que se conhecem por atuarem na área jurídica. O advogado disse que o encontro foi casual e rápido, num local público, frequentado por ambos. A decisão dos delatores de se apresentar às autoridades se confirmou depois que a notícia da prisão iminente já tinha se espalhado ainda mais. Mas ainda faltava acertar detalhes de hora e local com os investigadores. Enquanto isso ainda era discutido, na manhã deste domingo, o ministro Fachin tornava públicos seus critérios para decidir. Prender os delatores por omissão de informações na delação por supostos crimes. O ministro acolheu parcialmente o pedido de Janot, que queria a prisão de Joesley, Saldi e do ex-procurador Marcelo Miller. A decisão reproduz trechos das suspeitas levantadas pelo Ministério Público. Janot diz que há indícios de má-fé dos colaboradores, que não contaram que foram orientados pelo então procurador Marcelo Miller a manipular fatos e provas, filtrar informações e ajustar depoimentos. O ministro concordou com a prisão temporária, por 5 dias, de Joesley e Ricardo Saldi, mas não autorizou a prisão do ex-procurador. Sobre os delatores, o ministro viu indícios suficientes de que os colaboradores omitiram, no momento da formalização do acordo, informações a que estavam obrigados a prestar sobre a participação de Miller no aconselhamento deles nas negociações da delação. E que percebe-se que a omissão tem relação, em princípio, com o aconselhamento ilegal que os delatores vinham recebendo de Miller. O ministro diz que essa atitude permite concluir que, em liberdade, os colaboradores encontrarão os mesmos estímulos para ocultar parte das provas. E, ao que tudo indica, eles entregaram provas na delação de forma parcial e seletiva, e por isso resta presente a indispensabilidade da prisão temporária. Fachin conclui: quanto a Joesley Batista e Ricardo Saldi, são múltiplos os indícios por eles mesmos confessados de que integram organização voltada à prática sistemática de delitos contra a administração pública e lavagem de dinheiro. A prisão temporária é medida que se impõe.
Logo depois, Joesley e Saldi colocavam em prática o plano de se entregar. À 1h39 da tarde, Joesley deixou a casa do pai no Jardim Europa, na zona sul de São Paulo, rumo à Polícia Federal. À 1h41 da tarde, Saldi deixou seu apartamento no Morumbi, também na zona sul paulista. O primeiro a chegar foi Saldi, num carro preto, à 1h58 da tarde. Joesley chegou num carro prata, às 2h02, na sede da Polícia Federal, na Lapa, zona oeste de São Paulo. Um grupo soltou fogos de artifício em frente à PF para comemorar as prisões. As prisões temporárias são inicialmente de 5 dias, mas podem ser prorrogadas e até convertidas em preventivas, sem prazo para terminar, se surgirem fatos novos. Além da decretação de prisão, Fachin também decidiu sobre os benefícios de delatores. Autorizou a suspensão parcial da eficácia desses benefícios. O ministro disse que isso é necessário para que se busque, a partir de novas medidas, provas sobre os indícios de crimes atribuídos a Marcelo Miller. O ministro reproduziu o contexto dos indícios contra o ex-procurador e os motivos pelos quais não mandou prendê-lo. O procurador Rodrigo Janot afirmou que a atitude de Marcelo Miller, tal como revelada em diálogos gravados, configuraria, em tese, participação em organização criminosa, obstrução às investigações e exploração de prestígio. Em uma das conversas gravadas no dia 17 de março, Joesley Batista e Ricardo Saldi falam sobre uma estratégia, que a intenção é usar Marcelo Miller para chegar a Janot. Eles se referem também a uma mulher chamada Fernanda, que seria a advogada Fernanda Tortman, que trabalha para a JBS. Por isso é que eu quero, nós dois, temos que estar 100% alinhados, nós dois e o Marcelo, entendeu? Para nós, nós dois temos que operar o Marcelo direitinho, para chegar no Janot e pá, tá. Eu acho, é o que eu falei para Fernanda, é o que eu falei para nós nunca podemos ser o primeiro, nós temos que ser o último. Nós não podemos ser. Em outro trecho, Joesley Batista e Ricardo Saldi fazem uma brincadeira, cogitando fantasiar Marcelo Miller de garçom para que ele pudesse assistir à gravação de uma conversa. Nós damos um papel, qual papel nós damos para o Marcelo? Tem que ser garçom, nós põe um lenço assim, para mostrar que não tem nada aqui, o garçom está o tempo inteiro, é até melhor. O Maninho, busca esse. Você fica. Mas é a melhor coisa com um garçom aqui, porque aí o cara fica à vontade mesmo. Nós põe um lenço nele, tudo direitinho. Ele topa na hora. Ele topa na hora. Na decisão, o ministro Fachin reconhece evidências contra o ex-procurador Marcelo Miller. No que diz respeito a Marcelo Miller, ainda que sejam consistentes os indícios de que pode ter praticado o delito de exploração de prestígio e até mesmo de obstrução às investigações, não há, por hora, elemento indiciário com a consistência necessária à decretação da prisão temporária, de que tenha, como sustentado pela PGR, sido cooptado pela organização criminosa. E diz que para que esse crime estivesse configurado, seria necessária uma situação de estabilidade e permanência, elementos que, por hora, diante do pedido do MP, não se mostram presentes para qualificar o auxílio dado a Joesley e Saldi como pertinência à organização criminosa. Quando a gravação, que acabou por derrubar o acordo de delação da JF, foi feita, no dia 17 de março, Marcelo Miller já havia pedido exoneração do cargo de procurador da República. O pedido foi feito no dia 23 de fevereiro, mas a exoneração só foi efetivada e passou a ter efeito a partir do dia 5 de abril. Nos seus últimos meses na Procuradoria, depois de ter saído de Brasília, Marcelo Miller voltou para o Rio de Janeiro, ainda em julho de 2016, e foi nomeado membro auxiliar do Grupo de Trabalho da Lava Jato, onde permaneceu até sua exoneração. A mesma certidão do Ministério Público Federal faz a ressalva de que ele não teve exercício ordinário do grupo e não participou da distribuição de processos. E trabalhou em atividades em caráter eventual, de junho a outubro de 2016. O documento afirma ainda que Marcelo Miller nunca atuou em nome do Ministério Público em nenhum procedimento envolvendo o grupo JF. A delação de executivos da JF foi assinada em maio e caiu como uma bomba no mundo político em Brasília. Joesley Batista tinha gravado o presidente da República, Michel Temer, no Palácio do Jaburu. A conversa foi no dia 7 de março e, segundo a Procuradoria, representou o aval do presidente para comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha e do operador Lúcio Funaro neste trecho. Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Todo mês.
A delação revelou uma imagem que chocou o país. O ex-deputado e ex-assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures, foi flagrado pegando uma mala de dinheiro, que o Ministério Público diz ser para o presidente. Loures chegou a ser preso. E o presidente foi denunciado por corrupção passiva no exercício do cargo. Com a ajuda de aliados na Câmara, conseguiu maioria para barrar a denúncia. Outro político, gravado por Joesley, foi o senador Aécio Neves, do PSDB. Ele chegou a ter um mandato suspenso no Senado após a revelação de que pediu 2 milhões a Joesley. Seu primo, Frederico Pacheco, acionado para pegar o dinheiro, chegou a ser preso. Foi a delação com o maior número de políticos citados, mais de 1.800. A JBS revelou que pagava propina, até mesmo sem contrapartida, para garantir que, se precisasse de um favor no futuro, contaria com a boa vontade do político comprado. 3 meses depois, a reviravolta. O acordo prevê a revisão dos benefícios se o delator mentir ou omitir, total ou parcialmente, em relação a fatos ilícitos que praticou, participou ou tem conhecimento, e se ficar provado que o colaborador sonegou ou suprimiu provas que tinha em seu poder, assim como fatos ilícitos de que tivesse conhecimento. E, em seguida, o acordo determina que, em caso de rescisão por responsabilidade do colaborador, ele perderá automaticamente direito aos benefícios, permanecendo rígidas e válidas todas as provas produzidas, inclusive depoimentos e documentos que tiverem sido apresentados. Para Janot, o Instituto da Delação Premiada é valioso e tem em si mecanismos de controle que impedem que os colaboradores possam enganar a justiça. Janot disse que ninguém está acima da lei. Qualquer pessoa que tenha descumprido a lei deverá pagar sobre isso. Não há ninguém que republicanamente esteja a salvo da aplicação da lei. O Ministério Público tem uma mãe, que é a Constituição e a lei. E sob esse manto atuamos, independentemente de quem tenha agido. A prisão de Joesley e Saldi é o desfecho de um plano traçado pelos próprios delatores e que acabou se voltando contra eles. Joesley e Saldi entregaram aqueles áudios contando que as gravações iriam reforçar o conteúdo da delação. Mas, na prática, as provas levadas por eles derrubaram seus benefícios. O mais importante deles, para os delatores, a garantia de que não seriam presos. O tema prisão, aliás, foi assunto da conversa de Joesley e Saldi nessas gravações. Os áudios mostram como Joesley achava que tinha o poder de selar o destino dos executivos da JF nas investigações. Porque no final, a realidade é essa. Nós não vai ser preso. Nós sabemos que nós não vai. Vamos fazer tudo, menos ser preso. Da cela da PF, em São Paulo, Joesley e Saldi sabem agora que estavam errados. E você, o que pensa sobre esse assunto? Deixe a sua opinião nos comentários. Nosso canal Quem Faz é você. Ajude o canal VCM Notícias a crescer. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e ative as notificações, clicando no sininho para receber nossos vídeos. Até a próxima!